Bem-vindos à nossa aula. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Professor Léo Garcia, aqui com vocês. A aula de hoje será destinada ao terceiro ano do ensino médio. Iremos falar sobre o saber 14, que é compreender e utilizar noções básicas de objetos geométricos no espaço. Para você que está vendo esse vídeo, vem comigo, porque a aula está começando agora. Vamos fazer aqui uma revisão sobre os polígonos. Então, polígonos são figuras geométricas planas, limitadas por linhas fechadas. Nós temos aqui um exemplo de um polígono, tá certo? E se nós considerarmos do ponto A ao ponto B, nós vamos ter um lado do polígono. Do ponto B ao ponto C, nós vamos ter outro lado do polígono, será BC. Do ponto C ao ponto D, teremos outro lado, que será CD. Do ponto D ao ponto E, teremos outro lado, que será DE. Do ponto E ao ponto A, teremos outro lado, que será EA ou AE. Então, os lados do polígono serão AB, BC, CD, DE e EA. Ou, Léo, poderia ser o contrário? BA, BC, CD, DE e ED e AE? Sim, poderia. Não vai fazer diferença. O que não pode deixar é de você fazer a representação com esse tracinho em cima dos pontos. Acima dos pontos, tá bom? Agora nós vamos identificar os vértices do polígono. Então, o vértice é o encontro dos lados. Então, você vai ter vértice A, vértice B, vértice C, vértice D e vértice E. A, B, C, D e E. Os vértices, né? Vértice A, que são as extremidades dos lados, B, C, D e E. Bem, pessoal, o que nós vamos identificar? Nós vamos identificar agora os ângulos externos do polígono. O ângulo externo é aquele ângulo que está fora do polígono. Como é que você vai saber disso? Você vai pegar um lado, por exemplo, o lado AB aqui, e vai continuar esse lado AB. Vai continuar esse lado AB. Então, a continuação do lado AB, então você vai ter agora um novo ângulo. Certo? Nesse caso aqui, vai ser o E2, e assim sucessivamente. Então, vou ter o E1, que é de externo, que eu coloquei essa letra propositadamente, o E2, o E3, o E4 e o E5. São 5 ângulos externos, uma vez que o polígono tem 5 lados. E agora nós vamos identificar os ângulos internos do polígono. Os ângulos internos são esses aqui, gente. Ó. O I1, o I2, o I3, o I4 e o I5. I de interno, tá bom? Poderia ser qualquer outra letra, não tem importância. Então, os ângulos internos, ele vai estar dentro do polígono. E como eu falei para vocês, nós vamos ter aqui os ângulos internos, né? I1, I2, I3, I4 e 5. Bem, pessoal, agora nós vamos identificar um outro elemento do polígono, que são as diagonais. Então, a diagonal ela é um segmento de reta que vai ligar um vértice a outro vértice que não é vizinho dele, certo? Então, vou ligar o vértice A ao vértice C, vou ligar o vértice A ao vértice D, vou ligar o vértice B ao vértice D e vou ligar o vértice B ao vértice E. Ora,
Próximo vértice é o C. Veja que o C já tem uma ligação com o A, ou seja, já destaquei essa diagonal. Então, eu não vou repetir essa diagonal. Então, vou ligar o vértice C ao vértice E. Então, pessoal, esse polígono que tem 5 lados, nós vamos ter 5 diagonais. AC, AD, BD, BE e CE. Agora nós vamos falar sobre polígonos regulares e irregulares. Vamos saber identificar quando um polígono é regular, quando um polígono é irregular. Por exemplo, um polígono ele é regular se ele for equilátero, ou seja, quando seus lados forem congruentes. E, ao mesmo tempo, equiângulo. O que quer dizer isso? Quer dizer que os seus ângulos internos são congruentes e os seus ângulos externos também são congruentes. O que acontece? Se o polígono ele não tem lados iguais e ângulos iguais, ele não pode ser regular. Então, se ele não é regular, ele vai ser um polígono irregular, certo? Então, nós estamos trazendo aqui alguns exemplos de polígonos regulares. O triângulo, que é o quadrado, o hexágono, o heptágono, o octógono, o eneágono, o decágono, um decágono e dodecágono. Eu usei um ortográfico aqui, né? Que é quadrado, né, gente? Um quê? Certo? Quadrado. Quadrado. Ok? Feita a correção. Então, o triângulo ele vai ter 3 lados, quadrado 4 lados, pentágono 5 lados, hexágono 6 lados, heptágono 7 lados, octógono 8 lados, eneágono 9 lados, decágono 10 lados, um decágono 11 lados, dodecágono 12 lados, certo? Então, todos os lados com medidas iguais, todos os ângulos internos com medidas iguais e todos os ângulos externos também com medidas iguais. Agora nós vamos ver o nome dos polígonos, que nós já iniciamos, né? Então, por exemplo, um polígono de um lado não existe polígono. Por que não existe polígono de um lado? Porque você tem apenas um segmento de reta. Polígono de 2 lados. Polígono de 2 lados também não existe polígono. Por que não existe polígono de 2 lados? Porque com 2 lados você vai ter um ângulo, você vai ter uma figura aberta, que nós vamos chamar matematicamente falando de uma linha poligonal aberta. E ela tem que ser fechada. Para ser polígono, tem que ser fechada, certo? Então tem que ser uma figura fechada. 3 lados, nós já falamos, é o triângulo. 4 lados, o quadrilátero. 5 lados é o pentágono. 6 lados, o hexágono. 7 lados, o heptágono. 8 lados, o octógono. 9 lados, eneágono. E o 10 lados, decágono. Nós também podemos continuar um pouco mais. Então, nós temos 11 lados, um decágono, 12 lados, dodecágono. Até aqui nós já vimos. 13 lados, tridecágono, 14 lados, tetradecágono, 15 lados, pentadecágono, 16 lados, decágono, 17 lados, heptadecágono, 18 lados, decágono, 19 lados, eneadecágono e 20 lados, e coságono. Então, existem mais polígonos? Com certeza, existe uma infinidade de polígonos. Esses são os mais utilizados, tá bom? A gente tem a obrigação de saber o nome. Vamos falar sobre os sólidos geométricos. Sólidos geométricos são regiões do espaço limitadas por uma superfície fechada e que contém 3 dimensões, sendo elas largura, altura e comprimento. Então, nós temos aqui os sólidos geométricos, temos vários sólidos, né? Cilindro, cone, cubo, pirâmide hexagonal, pirâmide triangular, esfera, paralelepípedo, pirâmide quadrangular e prisma triangular. Olha, veja bem a definição, certo? São regiões de espaço limitadas por uma superfície fechada. Então, todos eles aqui têm uma superfície fechada. Agora nós vamos falar sobre volume. O volume de um corpo
é a quantidade de espaço que ele ocupa. Bem, agora nós vamos falar sobre volume. O volume de um corpo é a quantidade de espaço que esse corpo ocupa. E aí a gente vai dizer que para medir o volume de um sólido é necessário definir a porção de espaço que corresponde à unidade de medida. O que seria isso? Vejamos aqui. Eu tenho aqui um cubo. Esse cubo ele corresponde a uma unidade de volume. Eu tenho aqui 3 cubos. Como eu juntei esses 3 cubos para formar um objeto geométrico, um sólido geométrico, né? No caso aqui seria um paralelepípedo. Então, esse sólido geométrico aqui, ele tem 3 unidades de volume quando comparada a um único cubo. Então, é uma forma de a gente falar mais simples como podemos medir os volumes de sólidos geométricos através de comparações. Agora nós vamos observar essa figura e eu quero que vocês digam quantos cubos tem essa figura. Sabe por quantos cubos é formado esse paralelepípedo? Diga aí para mim. Se você tiver contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você chegou facilmente à resposta 8. O que acontece é que essa figura, do jeito que ela está aí, é fácil de contar esses cubos. Quando nós tivermos figuras mais complexas, ficará mais difícil contar esses cubos, ou pelo menos mais demorado. Então, o que nós podemos fazer para ajudar você? Então, você vai aprender, de agora em diante, a calcular o volume de um paralelepípedo, certo? De um sólido geométrico, no caso aqui, de um paralelepípedo, calculando comprimento vezes largura vezes altura. Então, aqui seria o comprimento do sólido, né? Representado pela letra C. Aqui seria a largura do sólido, representado pela letra L. E aqui seria a altura do sólido, representado pela letra H. Então, se nós contarmos o comprimento, nós temos 4 cubos. A largura, nós temos 1. E a altura, nós temos 2. Partindo desse princípio, nós vamos dizer que o volume vai ser 4 vezes 1 vezes 2. Então, o volume vai ser 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. E esta figura? Você saberia dizer quantos cubos tem essa figura? Preste bem atenção, tá certo? Por quê? Porque existem cubos nesta figura que não está visível na imagem. Ou seja, que a gente não consegue ver. Então, essa figura, ela vai ser formada por 12 cubos. Vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, 6. Aí vem aqui. 7, 8, 9, 10. E aí você pergunta, cadê os outros 2 cubos? Eles não estão visíveis, que estão desse lado aqui, né? Como nós podemos fazer para calcular esses cubos, né? Comprimento, largura e altura. Nosso comprimento aqui vai ser 3. Nossa largura aqui vai ser 2. Nossa altura aqui vai ser 2. Então, o volume vai ser 3 vezes 2 vezes 2. Volume é igual a 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Olhe como essa técnica, essa forma de cálculo foi útil para nós, né? Porque se nós fôssemos contar só o que nós estávamos vendo, nós teríamos errado a questão. Vamos ao final e até a próxima aula, se Deus quiser e permitir.